Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar uma grande história na medicina aqui da nossa cidade. Falo dela, a doutora Natália Pascoal, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias, episódio número 1289. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gustavo. É uma honra para mim estar aqui. Agradeço muito pelo convite. Tamo junto, doutora. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. E para começar nosso bate-papo, antes da gente poder entrar nos pormenores relacionados à sua profissão, como está a doutora Natália Pascoal mentalmente falando? Bastante sobrecarregada, mas tranquila. Né, assim, tenho muita tarefa, Sim. Né? É família, é trabalho, é muita coisa, assim, o pessoal, mas eu tô tranquila, eu sou uma pessoa muito resiliente, muito tranquila, então, assim, eu enfrento bem as coisas. Que legal, que bom saber disso. E pensando na parte mental, eu me recordo de quando eu era criança, eu me refiro ao início dos anos 2000, tá? Eu sempre fui uma criança muito ligada a tudo que era vinculado nos veículos de comunicação. Rádio, TV, jornal impresso, enfim. E eu me recordo, doutora, de que nessa época eu não me lembro de ver nos veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a própria mente. Haja vista que hoje em dia nós temos visto aí o corpo, a abrangência que profissionais que cuidam da mente ganharam na sociedade. Psicólogos, médicos psiquiatras, terapeutas, enfim. Feita essa pequena introdução, qual que foi o grande legado que a pandemia deixou na sua vida? Aproveitar cada momento. Aproveitar cada momento e ter muita empatia com o próximo, né? Que eu trabalhei na pandemia, eu trabalhei na linha de frente, na atenção básica. E assim, essa questão de empatia, acho que a gente aprendeu muito na pandemia. Né? E valorizar cada momento da vida da gente. Pensando na pandemia, qual foi o momento mais difícil que você se recorda e que, de uma forma ou de outra, independentemente do motivo, você jamais vai se esquecer? Olha, era assim, no início tava todo mundo preso dentro de casa e eu tinha que sair para trabalhar. Sim. E aí eu olhava assim, eu falava assim, gente, não tem ninguém na rua. Parecia um cenário de guerra, né? Sim. E aquilo ali, eu exposta ali, eu morava com meus pais, então eu tinha muito medo de pegar, transmitir para eles. A gente não sabia, né, como que cada um ia reagir. Então, mexeu muito com o meu psicológico. Eu senti bastante. Como era a Natália Pascoal nos tempos do Colégio Bituruna? Nossa, eu era assim, sempre fui muito responsável, mas eu era uma aluna, assim, muito boa, assim, uma aluna brilhante, sabe? Assim, do caderno. Vou perguntar pra sua mãe depois, Mimi. Do caderno todo certinho, meu caderno era tipo exemplar, assim. Mas eu sempre fui muito tímida, então eu era, assim, tinha um bom relacionamento com todos, mas era de amigos, poucos amigos ali já, mas, assim, não era uma pessoa extrovertida, sabe? Sim. Eu era mais tímida, mas sempre fui muito boa aluna, graças a Deus, muito responsável. De onde que você acha que veio essa característica ou vieram essas características para a sua vida escolar? Essa questão da responsabilidade, mesmo na infância e na pré-adolescência? Dos meus pais, né? A base, minha base, meus pais sempre assim, me educaram em relação a isso, né? De valorizar o que a gente tem. Então, se eu estava ali numa escola boa ali, eu tinha que valorizar aquilo, porque não era fácil para eles, não. Né? Eles tinham que trabalhar muito para mim estar ali.
Então, um dia de entrega de boletim, para muita gente, era o pior dia da vida, porque o pai ia ver as notas. Para você era tranquilo. Tranquilo, Não graças tinha a problema Deus. nenhum. Não. Boa. E pensando nos tempos de escola, doutora, é quase um ponto pacífico para todos nós que o tempo de escola ele é o mais gostoso ou mais nostálgico das nossas vidas, por inúmeras razões. E eu cito uma delas. Durante o tempo de escola, a nossa única responsabilidade era qual? Passar de ano. Uhum. Manter o bom convívio com os colegas de turma, manter o bom convívio com os professores. E eram essas nossas responsabilidades. E aí a gente pensava, né? Poxa, a vida era tão mais tranquila, tão mais legal. Não mais legal, mas ela era tão menos nervosa em relação às tarefas que nós acabamos tendo, né? Uhum. Depois da vida adulta, que dá aquela saudade, aquela nostalgia. E por ser um momento muito nostálgico, muito gostoso das nossas vidas, acaba sendo um período de grandes lembranças, grandes recordações. Quando você passa em frente ao Colégio Bituruna, independentemente do dia, do horário, do momento que você esteja passando ou vivendo, enfim, qual que é a grande lembrança que vem na sua cabeça na hora? Eu morei em frente ao colégio a minha vida inteira. Então, uma lembrança que vem na hora o sinal tocava e lá de dentro da minha casa eu escutava e atravessava a rua para poder ir para a aula. Sim. E era um momento muito bom, né? Igual você falou, é um momento de vida ali muito gostoso. Então tinha as amizades, né? Tem amigos que a gente leva para a vida inteira. Ficava muito na casa das amigas, elas iam muito para minha casa por ser em frente ao colégio, então sempre tava fazendo dever de casa juntas, né? A época de festas, tipo festa junina, GC. Eu normalmente eu não participava de jogos que eu não gostava muito, mas eu sempre participava das danças do final do ano, do GC, né? Era no meio do ano. Acho que esses momentos marcam demais. Festa Maína, né? Que parava a cidade, Maína. Continua parando, né? A grande festa junina. Na verdade, a festa de quadrilha, né? Que acaba movimentando muito a cidade e que o Ibituruna possui essa tradição, né? Por ser essa questão diferente também. Por ele falar da festa ser no mês de maio, onde na maioria das vezes das escolas, tanto particulares e estaduais aqui da nossa cidade, as festas são realizadas no mês de junho, né? Ibituruna já tem essa questão diferencial de ser em maio e imagino que na sua época, na minha época também, Sempre. Imagino que hoje ainda continua repercutindo muito para a cidade. Qual que é o professor ou professora da sua vida e por quê? Falar na escola, né? Isso. Nossa, eu lembro de... Os professores, eu lembro muito deles e eles lembram muito de mim. Já cheguei a atender vários. Que legal. Né? E... no início tinha... Quando foi na escola pequenininha, Sim. Era as tias Lucianas. Todas eram Lucianas. Incrível. Depois teve a tia Sueli. Nossa, a Kátia. Nossa, todos os professores, assim, eu tenho um carinho muito grande, sabe? A medicina que te escolheu ou você que escolheu a medicina para sua vida? A medicina me escolheu. Por A quê? medicina que me escolheu. Assim, eu sempre gostei, sempre brinquei ali parecendo que eu era médica. Mas meu pai é engenheiro. E aí, no ensino médio, eu falei que eu queria fazer engenharia. E aí, eu cheguei a fazer até os vestibulares de federal de engenharia. E aí, quando eu ia fazer a segunda etapa, começou as etapas do particular. E aí, minha mãe falou assim, tenta medicina. Falei, tá bom. Aí, eu tentei, passei. E aí, quando eu tentei e passei, eu já vi que ali era o meu lugar. Eu não quis nem fazer a segunda etapa de engenharia. E aí eu já defini que seria medicina mesmo. De onde que você acha que veio esse start para poder passar na prova logo de primeira e de não pensar em nenhum outro curso a não ser a medicina? O incentivo, acho que o incentivo da minha mãe, assim, sabe? Meu pai também, na hora que eu passei, me incentivou muito, sabe? E aí eu vi que, eu falei assim, não, opa, eu acho que a engenharia não era Devaneio. o que E aí foi realmente uma escolha certa, assim. Como é a rotina de uma estudante de medicina dentro da faculdade? Pesada. Muito pesada. Ninguém, assim, quem não faz medicina não tem noção, é uma loucura.
as aulas, né, o período integral, tá ali no hospital, quando a gente começa a ir para o hospital. A gente faz muito plantão noturno de estágio, né? E antes do plantão noturno, a gente já estuda a noite inteira. Período de prova é assim. Nossa, período de prova é loucura. Pensando na sua história dentro do curso de medicina, e como você mesma disse em uma das suas explanações, que você foi escolhida para a medicina, ou seja, a medicina que olhou para você e a escolheu para fazer parte dela. E na nossa vida, em vários momentos, em diferentes contextos, a gente acaba convivendo com inúmeros acontecimentos que são uma espécie de confirmação em relação àquilo que a gente pensava ou aquilo que a gente tinha de dúvida. Nós recebemos algum sinal através de uma conversa ou de um dia muito impactante, que ali você para e pensa e vê que foi a confirmação daquilo que você tinha uma dúvida ou daquilo que você pensava e tinha ali um certo medo, e acontece alguma coisa e fala, era isso que eu precisava para poder saber a resposta. Dentro do curso de medicina, já que anteriormente você pensava em fazer engenharia, mas já estudando no curso de medicina, teve algum momento de confirmação, alguma aula, alguma atividade ou alguma conversa com algum professor que você chegou em casa depois e falou, é isso que eu quero para minha vida? Então, depois que eu comecei a medicina, em todos os momentos eu via que ali que era meu lugar. Sim. Eu acho que se eu tivesse feito engenharia, às vezes eu não seria tão feliz. E assim, eu vi que ali era meu lugar mesmo, em cada paciente ali, que por mais que às vezes a gente nem não estava no hospital ainda, mas ali no ambulatório que a gente acompanhava, né? Eu via que... Porque assim, eu quero ver aquela pessoa e não só a doença. Então, eu via aquela dor do paciente, seja independente do que ele tinha. Às vezes, para outras pessoas, uma coisa simples, mas que traz uma dor ali. E eu queria olhar para aquilo. Então, eu via que ali era meu lugar. Eu estava ali para ajudar mesmo. Quais foram os maiores desafios que você teve a partir do momento que você já estava formada como médica? Quando eu formei, de imediato, eu fui trabalhar na atenção básica. E... Nossa, atenção básica, eu achei que eu nunca ia sair da atenção básica, porque eu amava muito ali o que eu fazia, sabe? Tem os desafios ali do dia a dia, né? Às vezes não sei, um paciente chega, não tá muito bem-humorado, trata a gente mal, né? Então, aquilo ali às vezes desanima um pouco. Mas, mesmo assim, eu tentava reverter a situação. E aí, às vezes, os pacientes que... Todo mundo falava assim, nossa, os pacientes chegam bravos e com você eles não são bravos. Mas é porque eu acho que é a forma que eu os recebia, né? Mas essa parte mais na atenção básica, assim, que eu sentia mais isso. Às vezes as pessoas eram muito ríspidas com a gente, né? Mas eu contornava isso bem, graças a Deus. Pensando nesses desafios e pegando aqui na minha cabeça, puxando na minha cabeça, os momentos em que eu tive que precisar de algum médico, de ir para o hospital, e sempre que eu me deparava com alguma médica que eu via que era muito jovem, muito nova, querendo ou não, você fica, não é receio, mas você meio que fica pensando, nossa, mas ela é tão nova e já vai cuidar de mim para essa enfermidade, cuidar de algum ente querido, um paciente. Isso, de fato, vocês, pensando na sua figura enquanto médica, logo após ter formado, vocês também acabam vendo e sentindo essa impressão que as pessoas têm do trabalho de vocês? Sim. Eu formei com 23 anos, então eu tinha cara de menina. E aí as pessoas às vezes chegavam e falavam assim, nossa, mas você que é a médica? E assim, num primeiro momento, a pessoa fica meio assim, né? Igual você falou. Mas à medida que a gente vai conversando, vai dando atenção, a pessoa vê que você tá ali por merecimento, que você sabe o que você tá fazendo, sim, né? E aí passa a confiar na gente. E assim, isso é maravilhoso. Quando você vê que a pessoa foi ali te procurar, assim, no posto de saúde, por exemplo, sim, a pessoa ia e voltava, não é igual no hospital.
né, que você encontra cada vez um médico. No posto de saúde, não. Você sempre encontra o mesmo médico. Então, assim, a pessoa às vezes tinha um problema que não era nem algo para médico, mas ela me procurava porque ela sabia que eu ia ajudar de alguma forma. Sim. E isso é muito valioso. Você citou aí o período em que você trabalhou, né, em postos de saúde. Que, se eu não me engano, logo após a formação de qualquer estudante de medicina, é onde ele vai ter o primeiro contato e está inserido no primeiro trabalho já como médico formado. O quanto que essa inserção nesse nicho, né, trabalhar em postos de saúde, ajuda na questão da humanização do médico, porque ali no posto de saúde você se depara com inúmeras realidades, histórias que você jamais ouviu e acaba ouvindo. O quanto que trabalhar em posto de saúde humaniza a figura do médico? Muito. Eu acho que se todo mundo pudesse trabalhar um tempo na atenção básica, é algo que faz a gente crescer muito, sabe? Assim, em todos os sentidos, né? Em estar ali, em doar mais ali para aquelas pessoas, em todos os sentidos. Eu acho que é um crescimento, assim, para mim foi maravilhoso poder trabalhar na atenção básica. Eu gostava muito. De onde que veio a sua aptidão e interesse pela área da dermatologia? Quando eu comecei a faculdade, eu fiquei assim, eu já sabia que eu não gostava da área de cirurgia e nem hospital, então eu queria consultório. E aí eu tinha assim, geriatria ou dermatologia. O decorrer da minha faculdade me levou muito pro lado da geriatria. Sim. E tanto que quando eu me formei, eu prestei prova de residência para a clínica médica, para fazer geriatria, e faltando uma semana para me começar a residência, eu desisti da vaga. Sim. E aí eu falei, não, eu vou fazer dermatologia. E aí graças a Deus que eu mudei, assim, porque meu amor é a dermatologia, né? Então, assim, foi algo que já tinha em mim, mas que foi, assim, que Deus me encaminhou mesmo. A área da dermatologia, e consequentemente pensando nos cuidados com a pele, trata-se de uma área muito específica, assim como todas as outras, obviamente, mas onde eu quero chegar? Eu, como leigo, tá? Conversando com amigos, familiares, conhecidos, vejo que as pessoas possuem a seguinte ideia na cabeça. Que eu vou procurar uma médica dermatologista a partir do momento que eu quero cuidar um pouco mais da minha pele, mas no sentido apenas a parte estética. E muitas vezes, eu, como leigo, mais uma vez, tá? Reforço essa minha imagem, eu percebo que as pessoas não levam em consideração o quanto que o cuidado com a pele também tem muito a ver com a parte da saúde, e não somente com a estética. Existe esse tipo de pensamento ainda, ou na sua visão enquanto profissional, enquanto empresária nesse segmento, as pessoas estão mudando essa visão, se é que ela existe, tá? Não existe. Assim, a parte estética realmente a procura é muito grande, né? Mas existem muitas pessoas que procuram doenças de pele, vai incomodar e o paciente vai procurar, né? Mas também para a questão de prevenção, né? Para estar ali usando um protetor solar, às vezes fica perdido o que vai usar, né? E outra, assim, minha área assim, de maior demanda é a tricologia. Então, a procura é muito grande por doenças de couro cabeludo. Né? Então, assim, é uma demanda muito alta que eu atendo nessa área. Um dos ícones mais importantes na beleza de uma mulher é o cabelo, certo? E olha que interessante, o seu trabalho é voltado para o cuidado de uma parte fundamental para a autoestima e, consequentemente, a beleza das mulheres. Pensando nessa parte da tricologia, primeiramente, doutor, até para poder explicar, porque para muita gente isso pode ser algo novo ou desconhecido. Do que se trata essa área médica, essa questão da tricologia, e para que serve o trabalho de uma médica como você, que atua especificamente nessa área, no cuidado das doenças que afetam o couro cabeludo? A área da tricologia é uma área dentro da dermatologia, né?
que vai tratar as doenças do couro cabeludo. Às vezes as pessoas acham que é só assim, é uma calvície, é uma queda de cabelo esporádica, mas assim, tem muitas doenças sérias do couro cabeludo, né, que impactam muito na qualidade de vida do paciente mesmo, igual você falou, é algo que incomoda, Sim. né? Tanto homem quanto mulheres também se incomodam. E assim, impacta muito. A gente vê que uma pessoa que tem ali um problema de alopecia deixa de conviver na sociedade, né? Assim, incomoda ali no trabalho, no social. Então, assim, não é só estética, né? É algo que realmente mexe muito com o paciente. Quando a gente pensa no tratamento e o cuidado com o couro cabeludo, tanto para homem e para mulher, vem na cabeça a ideia da queda de cabelo. Simples e pura ali a queda de cabelo. Mas quais são as outras doenças que afetam o couro cabeludo? Existem alopecias cicatriciais, que a pessoa perdeu aquele fio de cabelo ali e ele não nasce mais. Forma uma cicatriz ali no couro cabeludo. Tem alguns casos famosos, né, de areata, areata universal, a pessoa não tem nenhum pelo no corpo inteiro, cílios, sobrancelha, braço, nada. Sim. Então, assim, tem alopecia frontal fibrosante, então são doenças de couro cabeludo, assim, sérias. Sim. Né, que se a pessoa não tratar, ela não tem como, assim, a gente tenta estagnar aquela doença porque não cresce mais o fio onde perdeu. Então, assim, é algo sério, né? Pensando na queda de cabelo, todos os casos que me vieram aqui na cabeça de pessoas que eu conheço e até o que já aconteceu comigo, depois eu vou te explicar a história, você vai achar engraçado, mas aconteceu de fato comigo. Todas as pessoas que já tiveram queda de cabelo, que eu conheço, foi apenas por questões emocionais. O quanto que a parte emocional e o porquê que mexe tanto com o ser humano a ponto de fazer com que ele perca cabelo? Muito. Mexe muito. E a gente vê, eu atendo muito eflúvio telógeno, que é um tipo de queda de cabelo relacionada mesmo a quadros de ansiedade ou algum problema que a pessoa viveu ali no momento. Sim. E aí a gente precisa, não é só o tricologista que vai tratar, né? Aí a gente precisa de um tratamento multidisciplinar. Às vezes até um psiquiatra entrar com um tratamento, acompanhamento psicológico, uma atividade física que vai melhorar muito essa parte mental. Né? Então, assim, é bem multidisciplinar mesmo. Não é só da minha área. E, às vezes, a gente precisa até fazer um tratamento aí em conjunto. Doenças da pele. Quais são as mais... não prejudiciais, porque qualquer doença é prejudicial para qualquer pessoa, independentemente de qual parte do corpo que afete. Mas existe um ranking de doenças de pele que afetam mais as pessoas? Você falou emocional das pessoas? Não, no caso das doenças de pele. Mais comum. Isso. Melasma, muito. Quadro de acne, dermatite. Né? Essas doenças mais comuns, né? É o que a gente mais vê. Né? Psoríase. Então, são quadros assim que a gente atende muito. Tem uma demanda muito alta. Você citou a questão da acne, né? E aí, poxa, quem é que nunca foi adolescente e se deparou ali com aquele tanto de acne e a mãe desesperada procurando tratamento? Ou até mesmo isso acontece pós-período da pré-adolescência, adolescência, até mesmo na vida adulta. Como curar essa questão da acne? Então, é um acompanhamento que a gente tem que ser feito ali, descobrir a causa, né? O porquê que tá tendo aquela acne. E é um tratamento, às vezes, longo, né? Às vezes o paciente precisa fazer tratamento oral, então precisa de um tempo maior ali de tratamento. Mas, assim, o tratamento precoce é muito importante porque ela gera um impacto na pessoa, né? Assim, socialmente. Sim. Então, o tratamento precoce é muito importante para você evitar até as cicatrizes, né? Então, assim, o ideal é sempre tratar mais rápido, não deixar progredir tanto. Às vezes a pessoa não tem nem assim, acha que é algo da adolescência. Uhum. Não é algo da adolescência, vai passar. Mas aí aquilo ali pode gerar uma cicatriz na pessoa e ela ter um problema futuro emocional por causa daquilo. Como é empreender na área da medicina?
Nossa, é difícil, tá? Nossa, ela soltou um nossa, que ela soltou uns 10 quilos das costas dela, deu pra sentir. É difícil. Hoje em dia, eu falo que o médico não é só ser médico, né? A gente tem que estar ali nas redes sociais, tem que estar divulgando o trabalho, tem que gravar vídeo. Então, ao mesmo tempo que você é um médico, você tem que ser um artista. Sim. E isso é muito difícil, porque a gente não aprende isso na faculdade, né? Você aprende a ser médico. Agora, essa outra parte aí é difícil. Então, assim, tem sido desafios, sabe? Ao longo do tempo, a gente vai tendo esses desafios aí. E de onde que veio a oportunidade para você poder empreender na área da medicina? Quando eu resolvi, assim, o consultório, eu aluguei um consultório e aí eu comecei atendendo junto com eu fazia o atendimento no posto de saúde e um dia na semana eu atendia no consultório. E aí a demanda foi aumentando, justamente na pandemia, onde a gente achou que o consultório ia praticamente zerar de atendimento, né? Porque dermatologia, estética, né? Doenças que às vezes as pessoas deixam para depois. Então, eu achei que ia ser mais devagar. E aí, foi um boom de atendimentos de queda de cabelo. Que foi quando eu resolvi fazer tricologia. Sempre gostei da área de cabelos, mas eu ainda não tinha feito essa especialização específica, né? E aí, na pandemia, que teve esse boom aí de queda de cabelo, eu resolvi fazer tricologia. E aí, a demanda aumentou muito e eu não estava dando conta no consultório alugado. E aí, eu resolvi montar a minha própria clínica. E aí, foi quando meu esposo estava vindo também para Valadares, que ele fazia residência fora. E aí, a gente montou a clínica juntos. Pensando no empreendedorismo dentro da área da medicina, e o mais interessante é que você é formada nessa área e também empreende nesse mesmo segmento, nesse mesmo nicho em que você possui uma formação profissional. O fato de você ser médica e empreender na área médica te ajuda a obter sucesso dentro da sua empresa? Acredito. É um diferencial, imagino. Acredito que sim. Ajuda. E quando você disse que é desafiador, não somente pensando na parte das redes sociais, daquilo que você tem que postar dia após dia, mas quais são os outros desafios de empreender na área médica? E até pensando, doutor, porque empreender na área médica é ainda mais desafiador aos olhos da sociedade, porque só de se tratar de uma área médica, você está cuidando de outras vidas. Então, eu imagino que a responsabilidade ela tem que ser ainda maior no trato ali diário com os seus colaboradores e principalmente com os seus pacientes. Pensando nisso, a responsabilidade aumenta ainda mais? Aumenta. E outra coisa também que eu não citei, que veio na minha cabeça aqui agora, é que a gente não é treinado para gerir uma clínica. Então, assim, contabilidade, não sei nada. A gente tem que fazer tudo, você tem que saber de tudo um pouco. Então, assim, quando eu fui montar meu consultório, tinha coisa que eu nunca sabia que existia na vida. Tipo o quê? Tipo, não tenha vergonha, pode falar. Não, tipo POP. Não sabia que existia POP de consultório. A gente tem que ter o POP seria falar passo a passo o que você faz em cada procedimento. Isso a gente tem que apresentar na vigilância. Quando me pediram um POP, eu falei, que é isso? Nunca vi isso na minha vida. Sim. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai fazendo. Né? Se eu não tivesse feito, eu nunca ia aprender. Valadares tem se notabilizado por ser uma cidade que vive um processo exponencial de crescimento. Não só em questão territorial, espaço físico, mas principalmente profissionalmente falando, onde temos visto aí inúmeras áreas que têm crescido bastante. Não só no número de profissionais existentes, mas também de empresas. E podemos pensar na área médica como uma área que tem crescido bastante, como eu disse, não só na procura e no número de profissionais existentes dentro desse segmento, mas também de empresas. Clínicas médicas aqui que atuam e que trabalham diretamente com essa parte dermatológica são várias aqui na nossa cidade. E todas elas, mediante essa alta concorrência, precisam ter fatores diferenciais que possam exercer ali e possam, como eu posso dizer, fazer a diferença
na hora de um paciente, de um futuro paciente, escolher a sua clínica, por exemplo. Qual que é o fator diferencial que vocês oferecem na sua empresa para poder justamente ter clientes novos? Olha, o que eu falo muito, assim, é o cuidado com o paciente. Eu acho que o paciente vê que ele não é mais um paciente, que ele é o paciente, isso é muito importante. Então, assim, não é assim, porque eu atendo 20 pacientes num dia, que aquele paciente ali, quando eu estou com ele, ele é o meu paciente. Sim. Então, assim, eu acho que o cuidado ali, de você saber a história, de você parar, escutar, né? Eu acho que isso é muito importante. Ele, igual você falou, ele é o amor da vida de alguém. Exato. Então, a gente tem que cuidar daquela pessoa, assim, e não como mais um paciente. Né? Parar, escutar, aquele momento ali é meu com ele. Eu não tenho que pensar em mais nada, eu tenho que focar naquele paciente. Como é a Natália Pascoal, líder, gestora de pessoas dentro da sua empresa? Olha, eu tenho uma dificuldade muito grande em, às vezes, falar não para algumas coisas. Em, às vezes, determinar algumas coisas. Eu tenho essa dificuldade. Então, eu tenho, assim, buscado aprender isso dia após dia. Então, hoje eu sou muito melhor do que quando eu comecei. Mas eu tenho muito que melhorar ainda. Faz parte, é um processo, né? Doutora, qual que é a maior mentira que as pessoas na sociedade falam a respeito da vida de um médico e que você vive na prática e pode afirmar que não é verdade? O glamour. Todo mundo acha que o médico vive uma vida de glamour, né? E não é assim. Pra gente poder conquistar as coisas, a gente trabalha muito, mas é muito mesmo. E assim, abdico muito, às vezes, da minha vida pessoal, da minha vida ali de um momento com a família, sim, né? Depois que eu tive minha filha, até que eu tenho focado mais em casa, assim. Porque antes eu vivia bitolada ali no trabalho, né? Eu já cheguei a trabalhar em 11 lugares ao mesmo tempo. Nossa! Então, assim, trabalhava muito. Então, a gente tem que ir focando nos momentos que a gente está passando. Né? Então, é um momento que você teve um filho, é um momento que você precisa dedicar um pouco ali, às vezes, diminuir um pouco no ritmo do trabalho, né? Porque se a gente for tentar abraçar o mundo, a gente não consegue. Qual que é a maior mazela que existe hoje na comunidade médica? Aquilo que você, conversando com seu marido, que também é médico, e com outras amigas ou conhecidas que também são médicas, que na sua visão é algo que deveria ser melhorado dentro dessa profissão? Eu acho assim, os médicos acabam competindo um pouco um com o outro, sabe? Até que aqui em Valadares, na área da dermatologia, os dermatologistas são muito amigos. Mas tem algumas áreas que não. Então, eu acho que devia ser uma classe mais unida. Sim. Eu acho que devia ser mais unido, ser mais amigos um do outro. Porque tem espaço para todo mundo, né? E eu acho que isso é algo que tinha que melhorar. O que é dinheiro para você? Dinheiro é algo que a gente precisa dele, mas para trazer um conforto, né? Mas ele não é nada comparado a tantas coisas que a gente precisa, né? Qual que foi o grande sonho que você já realizou através da medicina? Eu acho que meu consultório é um sonho que eu realizei. Que às vezes eu achei que ia demorar muito e foi até rápido. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar através da medicina? Então, assim, pensando na parte de realização mesmo, a gente busca todo dia estar ali crescendo na área, né? Então, assim, eu sempre quero ser melhor. Eu nunca estou satisfeita, assim, com o que eu quero buscar ser melhor, né? E algo, assim, em relação ao trabalho, né? Assim, a gente trabalha porque a gente precisa trabalhar também. Sim. Então, dar para minha filha, né? Para minha família, uma vida tranquila.
Doutora, eu percebo, e acompanhando vários fóruns na internet, vídeos, e conversando com amigos na vida real, podemos dizer assim, que é pouco falado, principalmente para quem já passou por uma faculdade, por um curso dentro de uma faculdade, na questão do plano de carreira. Que normalmente a gente escuta isso quando você adentra em uma empresa, independentemente do segmento. Mas profissionais autônomos, principalmente, eu percebo que existe ali uma falta de conhecimento acerca do quão importante é você planejar a sua própria carreira. E em uma das suas explanações, quando eu te indaguei acerca do grande sonho que você já realizou através da medicina, me chamou a atenção o que você citou, que você falou que foi um grande sonho ter o seu próprio consultório e que você não esperava que fosse tão rápido como aconteceu na sua história de vida. Pensando em 2025 e voltando lá atrás, quando você se formou na faculdade, hoje você se encontra aonde você queria e planejou estar? Ou ainda falta algo que você pensava que já poderia ter ou estar e que você está correndo atrás? Eu acho que eu estou além do que eu me imaginei em 2025. Eu acho assim que eu não esperava assim já estar tão bem, graças a Deus, assim, de ter a minha própria clínica, Sim. Né? Então eu acho assim que eu estou além do que eu imaginei em 2025. Cuidados com a pele. E quando a gente pensa na figura de uma médica dermatologista, para muitas pessoas de um determinado público da sociedade brasileira, pode ser algo inviável, no sentido de muitas pessoas às vezes não vão ter condições de poder pagar ali uma consulta particular, por mais que ela esteja preocupada com a saúde da pele, mas ela não tem condições. E às vezes ela vai optar em procurar na internet um remédio ou o que fazer mediante a tal enfermidade. Enfim. Mas quais são os cuidados básicos, doutora, que uma pessoa precisa ter em relação à própria pele? Primeira coisa é usar protetor solar. Protetor solar, assim, se for para você escolher uma coisa para você fazer, é usar o protetor, né? Porque ele vai prevenir tanto em questões de doença de pele e também como envelhecimento. Então, você está casando aí tanto proteger de doenças quanto esteticamente. Sim. Então, assim, um produto protetor solar. E assim, no geral, não se expor tanto ao sol, né? Ter aquele cuidado. Em questão, assim, alimentação também tem muita relação. Eu acho que é, assim, um básico bem feito, né? Que manda muito. Na nossa vida, a gente pode parar e pensar que a nossa própria história de vida aqui na Terra é como se fosse um livro, com páginas positivas e negativas. E todo livro que se preze tem histórias maravilhosas e histórias não tão bonitas assim. E é assim a nossa vida, né? Temos histórias lindas, histórias regadas a muita felicidade e histórias não tão bonitas assim. E na sua vida enquanto mulher, você possui um capítulo muito importante que não é uma história, mas sim uma data que a partir dali mudou a sua história aqui na Terra. E como eu disse anteriormente, né, que a nossa vida se parece com um livro, todo livro que se preze tem as páginas, tem a numeração das páginas, tem as folhas, que são as páginas, tem a conclusão, tem a capa, tem o título e tem os capítulos. Só que nos livros, os capítulos vêm através de quê? Folhas. Só que na nossa vida enquanto ser humano, os capítulos vêm através de quê? Dias marcantes, datas únicas, momentos especiais. E no livro da sua vida você possui uma data que mudou a sua história aqui na Terra. Dia 12 de dezembro de 2022. Qual o impacto desse dia na vida da Natália Pascoal? Eu renasci. No dia do nascimento da Maria, minha filha, eu renasci.
Não consigo... Tem hora que eu olho pra trás e falo assim, como que eu vivi todos esses anos sem ela? É um amor, assim, que eu nunca imaginei que existia. É, assim, inatingível, inexplicável. Por que você renasceu? Porque eu descobri esse novo amor, né? Que eu não... a gente acha que a gente já conhece o maior sentimento do mundo. E quando ela nasceu, eu vi que aquele era o maior amor que eu já senti. Então, assim, é realmente uma virada de chave na vida de uma mulher. O que é ser mãe? Maravilhoso. Não tem explicação, igual eu falei, é inexplicável. É um amor, assim, que não dá para explicar, é inatingível, é muito grande. Pensando na sua história de vida enquanto mãe, qual que é a maior característica que você quer ter e passar para sua filha? Assim, a gente busca, depois que a gente tem filho, ser sempre melhor, porque a gente quer ser um exemplo. Sim. Né? Então, assim, honestidade, amor ao próximo, né? Eu acho que são essenciais pra a gente estar passando ali pro filho. Além dessa data pra lá de especial, você possui outros 2 capítulos que são fundamentais na sua existência aqui na Terra. E como eu disse anteriormente, os capítulos da nossa vida enquanto ser humano, eles podem ser através de várias formas diferentes. E você tem 2 capítulos que, por si só, já são impactantes na sua história de vida neste plano. Até porque, sem eles, você não existiria e nem a Maria existiria. E esses capítulos atendem pelo nome de Jorge Ferradeira e Dona Mirtes Pascoal. Qual é o poder desses 2 capítulos na vida da Natália Pascoal? Eles são meu tudo. Meus pais são, assim, minha base. Eu sou filha única. Então, a gente é muito unido, né? Até hoje, a gente... sempre que eu posso, eu quero estar ali com eles. E eles que me ensinaram tudo, eles que me deram tudo. E assim, se eu estou aqui, é por causa deles. Qual foi o grande momento que você já teve com seu pai e com sua mãe? Aquele tipo de momento que você, enquanto filha, jamais se esqueceu e jamais vai se esquecer, que talvez eles ouvindo e vendo essa entrevista e ouvindo o que você vai falar, talvez eles não vão se lembrar desse dia ou desse período, dessa bronca ou desse conselho, mas você, enquanto filha, jamais vai se esquecer. Olha, foram vários momentos, né, que marcam muito, mas assim, em especial, um momento que eu sempre vem na minha mente foi quando a gente foi fazer, nós 3 fomos de carro para Itaperuna para poder fazer a minha matrícula na faculdade. Então foi um momento que marcou muito, que estávamos nós 3 juntos. Que legal, imagino, né, a felicidade, a saudade já batendo, né, na sua mãe, do seu pai, já sentindo que iriam ficar longe, mas foi em prol de um propósito muito maior. Doutora, o que é a morte para você? É difícil. A morte é difícil. É algo assim que todo mundo vai viver, né? E a gente acaba só, às vezes, pensando ali no momento que vai acontecer, é algo que vai acontecer e a gente sofre de pensar nele, né? Eu perdi meu avô, que era uma pessoa muito próxima, por mais que ele ficou acamado há alguns anos, mas eu perdi meu avô e é algo que me fez sofrer muito. Então, eu acho assim, eu tenho essa memória, sabe? Pensando nessa memória, o seu avô partiu em 2017. Qual que era o peso que ele possuía e continua tendo na sua história de vida? Meu avô sempre foi uma pessoa muito calma, muito tranquila. Ele ficou foram uns 7 anos acamado. Então, assim, eu via ele sofrendo. E a gente, por egoísmo, às vezes, não queria que ele partisse. E você falou que eu ia chorar, né? Eu não queria que ele partisse, mas ele descansou, tadinho. Porque ele
foram momentos muito difíceis, assim, pra ele ali. Você vê que ele não conversava, não andava, ficava deitado o tempo inteiro. Então, a gente, por egoísmo, queria ele ali com a gente. Mas depois a gente consegue, depois que passa aquela dor mesmo, né? Que fica a saudade, a gente vê que ele descansou, tadinho. Já tem 8 anos que você não o vê. Mas imagino que já há 8 anos você sente a presença dele na sua vida. Independentemente do plano que ele possa estar. Mas, se ao invés desta pessoa que vos fala neste exato momento, estivesse o seu avô, o que você guardou e guarda durante todos esses 8 anos, que se você pudesse ter a oportunidade de falar para ele neste exato momento, você falaria? Agradecer ele pelo avô maravilhoso que ele foi. Ele era meu padrinho também. E foram muitos momentos, assim, que eu lembro dele, na casa dele. Quando a gente ia embora, ele dava aquele dinheirinho ali, colocava no bolso pra gente levar. Então, assim, cuidado, né? Ele sempre teve muito cuidado. E a gente segue cuidando da vovó aqui. Com certeza. Quem é Natália Pascoal? Natália Pascoal é uma pessoa, uma mulher muito persistente, que luta pelo que ela quer. Uma mãe protetora. Uma filha que busca dar orgulho aos pais, né? Que eu busco que eles sempre olhem assim para o que eu sou e se sintam felizes. Uma esposa cuidadosa. E para a Natália Pascoal, o que é a medicina? A medicina é minha vocação, meu amor. E pensando no que você é e no que a medicina, representa para a sua história de vida. É tão interessante pensar na medicina para a sua vida e dentro do que ela representa para você, que o amor da sua vida também é médico. Qual a importância do Farley na vida da Natália Pascoal? O Farley, a gente estudou desde 4 anos de idade juntos. Então, a gente sempre foi muito amigo. E sempre foi uma amizade muito bonita, um cuidado muito grande que ele sempre teve comigo. E aí, a gente só começou a namorar na faculdade. Então, assim, o Farley representa vários capítulos da minha vida, né? Ele esteve comigo o tempo inteiro. De alguma outra forma, mas ele sempre esteve comigo. Que legal. O pessoal fala que não pode ter amizade entre homem e mulher. Pô, claro que pode. Quem sabe ali tá uma história linda de amor para ser vivida. Doutora, a nossa vida, como eu disse, ela se parece com um livro, muito por conta de que em todos os livros existem páginas positivas e páginas negativas. No livro da sua vida, qual é o momento mais triste e o que você fez ou está passando para passar por cima dessa adversidade? O momento mais triste foi a perda do meu avô. Esse foi o momento mais triste para mim. E foi viver dia após dia, para isso ir amenizando. Em contrapartida, qual foi o momento mais esplendoroso, mais feliz da sua vida? O nascimento da Maria. O nascimento da Maria foi o momento mais feliz da minha vida. Não tem explicação para esse momento, assim. Não dá para explicar o tanto que foi maravilhoso esse dia. Daqui a 10 anos, aonde você quer estar e o que você quer ser? Eu espero que... Eu busco, né? A gente tem sonhos e eu quero ter ainda a gente pensa muito, assim... eu tenho como propósito da gente ter uma nova clínica, né? Uma clínica maior, na parte profissional, né? E pretendo ter mais filhos. Então, assim, daqui 10 anos eu acho que eu vou ter mais filhos. Olha, que legal. Amém. Amém. Acho que é isso. Quando você fecha os olhos, quem ou o que você imagina? Nossa, que pergunta difícil.
A gente pensa o tempo inteiro nos filhos, né? Se eu fechar os olhos, vou pensar na Maria. Legal, esse é amor de mãe. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-las ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Vida. Maria. Deus. Tudo. Maria. Meu amor. Amor. Meus pais. Casamento. É tudo. Família. Tudo. Jorge Ferradeira. Meu exemplo. Mirtes. Minha base. Ipatinga. Onde eu nasci. Governador Valadares. Minha vida toda. Medicina. Uma vocação. Empreendedorismo. Um desafio. Um sonho. Nossa, são tantas. Escolhe um. Sonho. Quero uma família, ter minha família junto, ter mais filhos. Um dia inesquecível. Nascimento da Maria. Um dia para ser esquecido. A gente não pode esquecer nada. A gente tem que, se a gente passou por aquilo, é porque a gente precisava viver. Colégio Bituruna, em uma palavra. Lembranças. Natália Pascoal, em uma palavra. Persistente. Agora é o jogo do subestimado e do superestimado. Superestimado é uma palavra que a gente não fala muito nos nossos dias aqui na Terra. Nós trocamos essa palavra por uma frase, que é qual? Não é isso tudo. Quem é que nunca falou isso para determinar, para definir uma música, uma pessoa, uma comida, uma cidade, enfim. E o subestimado é aquilo que você gosta muito, mas você vê que é subvalorizado pelas pessoas. Você vê que as pessoas não dão tanto valor. Podemos ir? Me fale uma comida superestimada na sua visão. Você não come de jeito nenhum, mas você vê que todo mundo ama e você é do contra. Sushi. Ah, concordo. Em 200% com você. Me fale uma bebida, pode ser alcoólica ou não, superestimada na sua visão. Whisky. Me fale uma banda, cantor ou cantora superestimado ou superestimada, que você não escuta de jeito nenhum, independentemente do gênero musical. Vai ter show amanhã aqui em Valadares, todas as suas amigas vão, mas você fala, eu não vou não. Ai, de qualquer um de funk. O que as pessoas superestimam demais na medicina? Eu acho que é o glamour, né? Igual eu falei, o status. O que as pessoas superestimam demais na vida? Dinheiro. Me fale uma comida subestimada na sua visão. Que você ama, mas você vê que muita gente não torce o olho pra ela e você fala, como é que pode não gostar desse tal prato? Estrogonofe. Me fale uma bebida, alcoólica ou não, subestimada. Água de coco. Me fale uma banda, cantor ou cantora subestimado ou subestimada. Sertanejo. Qual é o seu cantor preferido? Ah, eu gosto muito de sertanejo, então é algo que a gente escuta muito. Mas tem um cantor preferido, ou uma dupla. Não sei. Henrique Juliano. Jorge Mateus. Me fale uma situação ou o que você acha que as pessoas subestimam demais na medicina. Não dão o devido valor que, na sua visão, deveria ser dado. A dor do outro. Às vezes, é o que eu falei. Às vezes, achar que tratar aquela doença ali e não pensar em todo o contexto que a pessoa vive. Dentro de toda a sua trajetória e história dentro da medicina, e puxando lá de trás, quando você trabalhava em posto de saúde, até os tempos atuais, onde você atua na sua própria empresa, qual que é a grande história que você já ouviu? E pessoas são histórias. Logo,
você pôde interceder positivamente e transformar a vida dessa história. E que através do seu trabalho teve uma vida mudada ou transformada. Tem alguma história marcante, emocionante? Específica não, mas são várias histórias. Várias pessoas que a gente vê que você ajudou ali. Às vezes você acha que resolveu ali, foi embora, que você nem vai ver aquela pessoa mais. E a pessoa volta para te agradecer. E te fala que aquilo ali foi muito importante para ela. E aí você enxerga que realmente você fez algo além do que você imaginou. Isso é muito gratificante. Defina a sua vida com uma palavra. Persistência. Defina a sua história de vida com uma frase. Nossa. Eu acho que com persistência e fé a gente chega aonde a gente quer. Olha, criou essa frase aqui agora. Gostei. Improviso, gostei. Defina, essa conversa com uma palavra. Leve. Eu tava com medo de vir e aceitou o convite. Sob eterna pressão, mas ela aceitou. Brincadeira. Doutora, muito obrigado. Foi uma honra do tamanho do mundo poder ter eternizado a sua história de vida, não só enquanto médica, mas enquanto mulher, mãe, esposa, filha. Gratidão eterna por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E por ter feito parte desse episódio pra lá de especial pra minha vida. Sucesso. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui com você. Tamo junto. Doutora, o Resenha Cast de hoje para lá de especial vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.